Indisposição, dor de cabeça, refluxo, barriga cresceu, tomando muitos remédios? Conheça 10 dicas para renovar sua vida e largar a automedicação. Olá! Que bom te receber no programa Saúde Natural Sem Mistério. Eu sou Dan Pérez, terapeuta naturopata, e neste vídeo vou te contar minha experiência pessoal e como superei tudo isso. Incluindo depressão. Sim, tem uma causa de depressão que nem todos te contam, mas aqui você vai descobrir. Espero que as dicas te ajudem também. Há alguns anos, terminava de comer e já sentia azia, aqueles arrotos, conversando horas com a comida que parecia que não descia. Fui ao médico e o diagnóstico? Refluxo gastroesofágico. E já foi me receitando omeprazol. Hoje já tenho pantoprazol, o esomeprazol e outros prazóis aí, todos na mesma linha, né? O remédio até que funcionou bem. E claro que a partir daí era só ter um sinal desse incômodo que eu já ia direto no omeprazol, sem a menor preocupação. E fazendo isso por anos. Mas com o tempo, isso já não resolvia muito. E em muitas madrugadas, eu acordava passando mal, parecendo que estava regurgitando ácido, chegando a ter tosse seca, ânsia de vômito e até um pouco de falta de ar. Tomava mais remédios e me via forçado a ficar horas sentado na cama até melhorar. Eu confesso que nessa altura nem em médico eu ia mais. Tomava os remédios por conta própria mesmo. Eu tinha um intestino irregular, dores de cabeça, quase todos os dias, o que me fazia tomar mais remédio. Os alimentos pareciam não ter uma boa digestão. Mesmo assim, eu ia administrando, como eu costumava dizer, né? E continuava com uma alimentação recheada de produtos altamente industrializados, muitos restaurantes e fast foods, churrascos, frituras, umas bebidinhas refrigerantes, muitos doces e pães. E praticamente não dava nenhum espaço para alimentos mais naturais. Na época, o meu ritmo profissional como empresário era uma desculpa para não cuidar muito da alimentação. Eu queria tudo rápido e prático. Não fazia nada de exercícios. E minha atenção era só para os negócios que tinha na época. De vez em quando eu fazia uns exames e os resultados já não eram muito bons. Mas ainda estava no limite, afinal, quando o colesterol aumentava, era só tomar as estatinas tão conhecidas, né? Mais um remédio. Claro que além dos problemas com o refluxo, que iam ficando cada vez mais chatos, eu comecei a ganhar peso e vi a minha barriga crescer. Eu dormia pouco e sempre muito mal. Comecei a me sentir pesado e sem disposição para nada. E o pior, comecei a me sentir deprimido, sem entusiasmo, enxergando tudo cinza. E agora eu vou te contar. Hoje eu sei que a depressão no meu caso, e pode ser o de muitas pessoas por aí, foi causado pelo tempo de uso do omeprazol. E isso poucos médicos dizem ou raramente consideram quando estão te examinando, mesmo que hajam estudos comprovados nesse sentido. E esse sintoma começou a me incomodar muito, até que eu procurei outro médico, um psiquiatra,
que, lógico, adivinha, me receitou outros medicamentos. Os médicos sempre me falavam da necessidade de exercícios físicos, mas, sinceramente, eu nunca gostei de fazer exercício. E, claro, uma coisa que você não gosta, novamente a desculpa era a falta de tempo. Eu estava mesmo numa espiral. Até que, ao repetir uns exames, os números agora começaram a ficar preocupantes. Colesterol mais alto, triglicérides explodindo, gordura no fígado e por aí vai. Daquele jeito, logo eu ia ter problemas muito mais sérios. Mas eu diria que foi aí que a luz de alerta acendeu. Eu fui pesquisar melhor e vi que eu estava exatamente no limite entre mudar os meus hábitos, especialmente os alimentares, ou depender cada vez mais dos remédios, que eu não tinha dúvidas, comprometiam a minha saúde e me afastavam da chance de chegar a uma velhice com alguma qualidade de vida. Foi aí que eu decidi mudar, o que para mim naquela época representava um grande esforço. Eu resolvi que por 30 dias eu seria radical, alteraria minha alimentação e depois eu sentir os resultados, né? Encarei até um regime alimentar com apoio de uma nutricionista, que aliás foi muito bom. Mas para minha surpresa, em alguns dias eu já comecei a me sentir outra pessoa e principalmente a conseguir me afastar de todos os remédios, sem sentir mais nada. Eu voltei a ficar feliz e o mundo voltou a ficar colorido. Claro que isso me convenceu, né? A manter a maioria dos novos hábitos, mesmo depois de passar os tais 30 dias. E repetindo os exames depois de uns 3 meses, outra surpresa, os números estavam ótimos. Em alguns meses eu perdi uns 15 quilos, alguns centímetros de barriga, e o meu intestino desde então funciona como um relógio. Atualmente, eu adoto esses hábitos de forma automática e até sem perceber, né? Agora, isso pode acontecer com você também. Eu te convido a tentar. Mas afinal, o que tem que fazer? Bom, os porquês de tudo isso nós vamos deixar para outros vídeos. Nós vamos fazer uns vídeos mais detalhados e aí a gente fala dos porquês. Hoje nós vamos direto às dicas, né? Dicas para te afastar da automedicação, para melhorar a sua disposição, para regular o seu intestino, o seu refluxo, os níveis de gordura e acabar com as dores de cabeça. Claro que se tudo isso for causado por alimentação errada, que aliás é muito comum. As 10 dicas valem independentemente se você tem só alguns, todos ou mesmo nenhum desses desconfortos. Vamos às dicas. Dica 1. Corte o açúcar de sua vida. Não é nada fácil. Esse será um desafio que você tem que assumir consigo mesmo. Qualquer tipo de açúcar não é bom, mas o açúcar comum refinado, esses que compra mais fácil aí, é o pior. O açúcar vicia tanto quanto drogas, mas a melhora que você vai ter na sua qualidade de vida vai te recompensar e você vai chegar a se perguntar por que eu não fiz isso antes? Claro, além de estar se sentindo muito melhor, em alguns meses você não vai mais sentir nenhuma falta do açúcar, que aliás não tem nenhuma importância em nossa alimentação e só faz mal. Evite inclusive os produtos que contenham muitos adoçantes químicos, tá? Que também fazem tão mal quanto o açúcar. Não adianta você usar adoçante que também não faz bem. Habitue-se, por exemplo, com o café sem açúcar. Você vai passar a sentir o seu verdadeiro sabor. Eu garanto que em alguns dias você vai se acostumar e gostar, passando a rejeitar inclusive o café adoçado. Se não tiver como evitar ter que adoçar algum alimento, o açúcar demerara
é o mais indicado. Também quando você for comprar produtos prontos, já adoçados, tente optar por formas naturais. Por exemplo, os adoçados à base de maçã, o açúcar de coco ou mel. Dos adoçantes, se você não puder evitar, use os elaborados com estévia, que também é um produto natural e esse não faz mal. Tá? Dica 2. Esqueça os refrigerantes. São verdadeiras bombas para o seu corpo. Com excesso de química, muito açúcar e gás. E também esquece os sucos de caixinha, que também tem muito açúcar, também não faz bem. Em seu lugar, você toma muita água, pelo menos 2 litros por dia. É o refrigerante que Deus nos deu. E se quiser, você pode saborizar a água, de forma natural, para deixá-la mais saborosa, né? Aí embaixo eu vou dar umas dicas aí, nas descrições do vídeo, de como você pode fazer isso, mas fica muito agradável, tá? Dica 3. Pela manhã, vamos falar agora de café da manhã, esqueça de qualquer tipo de margarina e troque pela manteiga, que você vai passar, sem exagero, né, em uma fatia de pão integral, ou em 2 torradas, ou em 4 biscoitos, dependendo do tamanho, né? E tudo isso sempre de grãos integrais. Sempre que eu falar aqui em quantidades, depende do seu objetivo de regime alimentar, né? Se você estiver no peso, você pode comer um pouquinho mais. Procure também usar o leite desnatado. E se possível, melhor seria até substituir por um probiótico natural, com 0 açúcar e 0 gordura. Esses tipo iogurte aí. Em qualquer uma das opções, você pode tomar um copo com 200 ml e você pode incluir, se quiser, até 2 colheres de sopa de granola sem açúcar. Dica 4. Sempre olhe os rótulos dos alimentos, aqueles alimentos processados que você compra, analisando os níveis de açúcar, e se são adoçados naturalmente, como eu já falei há pouco, aí é o ideal, né? E fuja daqueles com muitos conservantes e outras substâncias químicas. E com alto teor de gordura, especialmente a gordura trans. Depois nós vamos detalhar no outro vídeo a análise de rótulo melhor, tá? Dica 5. Em suas refeições, se habitue com uma boa salada de entrada, aquelas bem coloridas, entre folhas e legumes, preferencialmente os orgânicos. E tempere com azeite de oliva extra virgem, vinagre e sempre economizando no sal. Falando em sal, vai uma dica extra, importante. Esqueça o sal refinado, esses mais comuns aí. E utilize o sal integral, que é muito mais saudável e que, ao contrário do açúcar, tem um importante papel em nosso organismo. Você também pode achar o sal integral em outras versões, como sal orgânico, sal marinho, sal rosa do Himalaia e tem outros aí. O importante é que esse sal que você for comprar não passe pelo processo químico de refino, que isso é que faz mal. Uma boa opção no caso do sal, que praticamente vai ter o mesmo custo do sal comum, é comprar o sal grosso, aquele do churrasco de domingo. Agora, para usar no seu dia a dia, você pode bater no liquidificador até ele virar um pó mais fino, né? Se você quiser mesmo, um pó fininho, que se assemelha ao sal comum, aí, esse refinado que é fininho, né? Você já encontra no mercado o sal marinho moído, que já vem nesse pó bem fininho, né? Ele custa um pouquinho mais caro, mas já vem pronto. Voltando para a nossa lista. Dica 6. Reduz os alimentos muito gordurosos e procure balancear os carboidratos e as proteínas. Boas opções de proteínas são porções bem reguladas de carnes mais magras, suíno ou bovino, frango
e peixes, de preferência de água salgada. Já os carboidratos, só para dar um exemplo, pode continuar representado pelo tradicional arroz e feijão, né? Usando o arroz integral, mas sempre com cuidado na quantidade. E aí também vai depender da sua necessidade de controle de peso, né? Esse vídeo a gente não vai entrar muito num cardápio mais detalhado. Nos próximos vídeos a gente vai fazer isso, tá? Dica 7. Evite as frituras e corte os alimentos industrializados e ultraprocessados, tá? Agora, quando não tiver jeito, né, em situações esporádicas, consuma com muita moderação, tá? Dica 8. Evite bebidas alcoólicas. Agora, se por acaso não tiver como recusar, por exemplo, num compromisso social, né, consuma com moderação. Essa é uma dica que é quase óbvia, né? Bebida tem que consumir com bebida alcoólica, tem que consumir com moderação sempre, né? E uma dica aí para não ter problema, especialmente problemas do dia seguinte, né? Você procura sempre tomar água junto, vai intercalando com a bebida alcoólica, um copinho de água, você vai ver como você depois vai se sentir bem. Agora a moderação, hein? Dica 9. Não beba nada enquanto está comendo, no almoço ou no jantar, né? E evite ficar conversando para não engolir ar. Mastigue bem o alimento e com calma. Lembrando que o processo de digestão já começa na sua boca, tá? Procure, na hora que você for almoçar ou jantar, é o momento da refeição. Procure se concentrar na refeição, né? Essa é a melhor postura, né? Agora, depois de comer, o ideal é aguardar uns 30 minutinhos aí para ingerir algum líquido, tá? Isso tudo é para que facilite o processo de digestão lá no seu estômago. Dica 10. Após as refeições, principalmente à noite, procure aguardar de 1h30 a 2 horas para se deitar. E quando for se deitar, enquanto ainda não pegou no sono, estando de lado, melhor se apoiar com o ombro esquerdo para baixo. Dá uma olhada no slide. Isso, por exemplo, ajuda inclusive a evitar o refluxo, tá? Agora, outra dica extra. Essa já é a 11ª ou mais. Mas vamos lá. E essa é principalmente para quem tem refluxo e mesmo gastrite. Use o chá de espinheira santa. Tome um copo de 250 ml antes de cada refeição. Agora, se você quiser ser mais prático, você pode substituir por cápsulas dessas fitoterápicas que extraem o melhor da planta, continua sendo totalmente natural e vai ter o mesmo efeito. Tomando uma cápsula antes de cada refeição, no lugar do chá, né? Detalhe, essa dica tem uma contraindicação, hein? Quem não deve ser consumido por mulheres grávidas ou que estejam amamentando, tá? Eu aqui embaixo eu vou deixar umas dicas aí de como preparar o chá, que é bem simples, é de custo bem baixo. E se for o caso, querendo mais praticidade, você consegue encontrar cápsulas também com excelente custo-benefício. As duas coisas você encontra em lojas de produtos naturais, inclusive na internet, mas sempre procure lojas que garantam a boa procedência dos produtos, né? Se você toma antiácidos ou outros remédios que não tenham sido prescritos por seu médico, né? Aplicando essas dicas, comece a parar esses remédios, até sentir que não precisa mais deles. E se ainda tiver algum sinal de refluxo, você pega um limão,
espreme num copo com 250 ml de água e toma, se possível, de canudinho. Olha o slide aí, tá? Isso evita o contato com os dentes, já que o limão, a acidez do limão, pode prejudicar o esmalte dos dentes, tá? E depois você enxágua bem a boca, né? Na maioria dos casos, em menos de 5 minutos, o desconforto passa. Aliás, mesmo não tendo qualquer problema, você pode tomar água com limão diariamente, que faz muito bem para o organismo, tá? Aí vem a pergunta que não quer calar. Tudo isso tem que ser muito radical? Bom, a opção é sua. Tem que ter força de vontade, principalmente no início, mas só depende de você. Quanto mais você respeitar as dicas, melhor, né? Tente se colocar um prazo, por exemplo, os 30 dias, como eu fiz. Eu te garanto que, sentindo os benefícios, você vai querer adotar como hábitos de vida, já que vai se sentir muito melhor, inclusive com mais disposição. Sim, esse é o negócio. Te dá mais disposição é a maneira de sua energia vital, aquela chama interna que vem de Deus e que muitos chamam de alma, te dizendo que está tudo muito melhor. Você vai sentir isso, pode acreditar. Viu? Em pouco tempo você vai balancear as suas refeições de forma intuitiva, como eu faço hoje. A verdade é que na alimentação quase tudo é permitido, desde que sem exageros e com bom senso. Você de vez em quando, agora veja, né? De vez em quando, pode até consumir o que não deveria, o que não é recomendado, desde que com moderação. Tente aprender a entender o que o seu próprio corpo te sinaliza, o que ele te diz. Por exemplo, também não adianta a gente querer negar que todos nós passamos por situações onde as exceções acontecem, né? Faz parte da vida. Uma festa em família, uma festa com amigos. Agora, desde que não seja toda semana, né? Agora, um almoço de negócios especial, enfim. Quando acontecer, você não vai se privar disso. Mas, o que você vai fazer? Você deve compensar, posteriormente, se autorregulando. O que não pode é deixar que a exceção vire a regra, né? Agora eu vou até te dar uma sugestão. Essa você vai gostar. Crie o dia do pé na jaca. Uma vez por mês, desde que você não tenha tido uma daquelas exceções, né? Que já tenha tido uma daquelas exceções, programa, por exemplo, num sábado, né? Ir até um fast food, ou numa pizzaria, ou num bom restaurante, enfim. Curta com quem você gosta. Com família, com filho, com neto, namorado, com quem você gosta. Você não precisa exagerar. E usa sempre a regra da moderação. Vai inclusive te fazer bem. E te mostra que não é preciso ser neurótico para ter uma vida saudável. Na semana seguinte, ao dia do pé na jaca, aí você dá uma compensadinha, né? Aquela regulada básica. Né? Veja, sem se privar de quase nada, só abrindo mão de pequenos prazeres que realmente não vale a pena, e só cortando os exageros, você já vai ter os benefícios. E claro, já vai começar a regular algum excesso de peso, se houver. E você deve incluir na sua rotina exercícios simples, como por exemplo, caminhar num bom ritmo, uns 30 minutos, pelo menos dia sim, dia não. Tente arrumar um tempo para isso, vai te fazer muito bem. Adote estes novos hábitos e muito em breve você também vai se surpreender com os resultados. Se você gostou do vídeo,
Não esqueça de dar o seu like e compartilhar com os seus contatos. O canal é novo e te convido a me dar a honra de se inscrever, ativando o sininho para ser avisado dos próximos conteúdos semanais. Isso vai nos ajudar muito a prosseguir. Me conte também nos comentários aqui embaixo os assuntos que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Saúde sempre! Obrigado e até o próximo vídeo.